Olá, tudo bem? Me chamo Rai Farias e hoje eu vou falar da conversão de Paulo, que ele era chamado de Saulo e depois passou a ser chamado Paulo. Saulo promovia uma perseguição incansável aos discípulos do Senhor. Ansioso por exterminá-los, ele solicitou o sacerdote principal ordem de prisão para apresentar na sinagoga de Damasco, assim caso encontrasse ali alguém que pertencesse ao caminho, mulher, homem, criança, podia o que for, que pertencesse a Jesus, ia ser preso. Ele perseguia o povo de Deus. Poderia ser preso e levar para Jerusalém. Ele partiu já pelas redondezas de Damasco e foi surpreendida por um raio que o cegou. Ele caiu no chão e ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: quem é o Senhor? Sou Jesus, aquele que você persegue. Quero que se levante e entre na cidade e ali receberá instruções sobre o que fazer depois. Seus companheiros, os companheiros de Saulo, ficaram muito desnorteados, porque eles poderiam ouvir a voz, né? Mas eles não viam ninguém. E aí eles ficaram se perguntando, quem será? Né? Eles ficaram muito admirados. Quando Saulo se levantou, Saulo percebeu que havia ficado cego. Ele tiveram que levá-lo a Damasco pela mão, né? Os amigos deles levaram ele segurando pela mão, porque ele estava cego, né? E ele continuou cego por 3 dias. Durante esse tempo, o Saulo, ele não comeu e nem bebeu nada. Havia um discípulo em Damasco chamado Ananias, e o Senhor lhe disse, em uma visão, Ananias? E Ananias respondeu, sim, Senhor. Levanta e vai à rua direita. Quando chegar à casa de Judas, pergunta por um homem de Tarso. Seu nome é Saulo. Ele está lá orando. Ele acabou de ver um sonho em que vinha um homem chamado Ananias entrar na casa, impor as mãos sobre ele e para que ele pudesse enxergar outra vez. Ananias protestou, Senhor, não pode ser. Todos falam desse homem e das coisas terríveis que ele tem feito. Terror causa contra o povo do Senhor. Ele lhe prejudica muito, Senhor. Ele quer atacar o seu povo em Jerusalém. E a hora ele estava aqui com o documento de sacerdote principal para autorizar a fazer o mesmo conosco, mas o Senhor disse, não dê escuta. Eu escolhi como meu representante pessoal entre os judeus e outros povos e reis. E agora estou prestes a mostrar a ele o que o aguarda, o sofrimento que acompanhará a tarefa. Aí Ananias obedeceu, né? Achou a casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor me enviou o mesmo Jesus que apareceu quando você vinha para cá.
Ele me enviou para que você volte a enxergar e seja cheio do Espírito Santo. Mal o discípulo acabou de falar, algo semelhante, a escama caiu dos olhos de Saulo e ele estava enxergando de novo. Saulo se levantou e foi batizado. Depois, participou de uma boa refeição. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco, mas logo pôs as mãos à obra, sem perder tempo, pregando na sinagoga que Jesus era Filho de Deus. Então, pessoal, isso ele aprendeu com Jesus, né? E ele passou a defender Jesus, a defender Deus. Ele passou de perseguir para ser perseguido pelos outros, né? Os outros começaram a perseguir ele. E ele começou a pregar que Jesus era Filho de Deus, e aí ele passou a ser outra pessoa. Mas o povo se mostrava desconfiado, eles não tinham confiança nele, sem saber se podia confiar nele, pois ele dizia: esse não é o homem que odiava os cristãos em Jerusalém? Ele não veio aqui para fazer o mesmo com nós, prender, levar para Jerusalém e condenar na presença dos sacerdotes? Mas a suspeita não tiveram Saulo nem por um minuto. O ânimo de Saulo era crescente e deixava desconcertados os judeus de Damasco com o seu esforço para provar que Jesus era o Messias. Depois de certo tempo, alguns judeus tramaram matá-lo, Saulo. E Saulo escapou. Entretanto, seus inimigos vigiavam as portas dia e noite na esperança de capturar o Saulo, né? Certa noite, os discípulos ajudaram a fuga, descendo pela muralha dentro de um cesto, de volta a Jerusalém. Saulo procurava os discípulos, mas todos estavam com medo dele, não confiavam nele, nem um pouco. Então Bernabé ajudou, né? Começou a ajudar a Saulo, deu o maior apoio e apresentou aos apóstolos e defendeu Saulo, contando como ele tinha visto ele falando com Jesus e como ele na entrada de Damasco e como arriscar a vida para defender com ousadia o nome de Jesus, né? Então Bernabé disse que ele estava defendendo Jesus, que ele não era mais aquele. Então eles ficaram, né? Eles aceitaram que ele tinha mudado. Entanto, a saída de Jerusalém sem interrogação, pregando com liberdade o nome do Senhor, no entanto, teve problema com um grupo. Aí lá ele teve problema com um grupo, elenitas, né? Envolveu-se numa discussão com eles e o grupo planejou matar novamente Paulo. E os amigos tiraram Saulo da cidade quando souberam do plano e levaram para Cesárea. E de lá ele embarcou para Tarso. Depois disso, a perseguição foi amenizada e a igreja caminhava em paz por um tempo, por todo o país, de Judéia, Samaria e Galileia. Foi constatado sem crescimento, tudo
permeado por um profundo sentimento de temor a Deus. O Espírito Santo estava com ele e fortalecia os que crescia maravilhosamente. A comunidade em Antioquia era abençoada com um grande número de profetas, pregadores e mestres. Bernabé e Simão, também chamado de Negro, Lúcio Cirene, conselheiro do rei Herodes. Saulo, um dia, enquanto adorava Deus, também estava jejuando, quando esperava por uma orientação. E o Espírito Santo disse: comissionar em Bernabé e Saulo para a obra que determinou que fizesse eles obedecer naquele ambiente de fervor e obediência, jejum e oração. Impuseram as mãos sobre os 2 homens e os despediu, seguido pelo Espírito Santo, na nova tarefa. Barnabé e Saulo desceram a Solé, para um navio para Chipre e a primeira coisa que fizeram quando chegou a Salamina foi pregar a palavra de Deus na sinagoga da cidade. João estava com eles como auxiliar. Eles viajaram pela ilha e em Pafos encontraram um mago judeu que havia conquistado a confiança do governador Sérgio Paulo, homem inteligente que não se deixava enganar com facilidade. O nome de mago era Bar Jesus, um homem que não merecia confiança. Desejou a ouvir a palavra de Deus. O governador convidou Barnabé e Saulo, mas, sobretudo, pelo menos eles se julgava assim, provocou um tumulto tremendo, impedindo a conversão do governador. Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando o bem nos olhos, disse: você é um falso, um verdadeiro diabo. Você passa as noites inventando esquemas para enganar o povo. Mas agora você desafiou Deus. O jogo acabou. Você vai ficar cego. Não vai ver a luz do sol por um bom tempo. Na mesma hora, ele perdeu a visão, começou a tropeçar nas coisas e pediu que alguém o guiasse pela mão. Diante de tudo isso, o governador tornou-se cristão. Então, esse governador, pessoal, ele foi igual ao Saulo, ele enganava as pessoas. Aí o que aconteceu com ele? Ele ficou cego para ele acreditar nas coisas de Deus, né? Saulo e Barnabé disse que ele tramava contra as pessoas. Ele ia ficar cego para ele saber o quanto ele merecia. E aí o governador se converteu também, como Saulo, e tornou cristão, muito impressionado com tudo que tinha dito a respeito do Senhor. Como ele falou do Senhor, né, blasfemou, e aí por isso que ele sofreu a cegueira para poder voltar a enxergar e servir, né, e ficar do lado de Jesus. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram até Perge, na Panfile.
Ali João desistiu da viagem e voltou para Jerusalém, de Perge. O restante do grupo viajou até Antioquia, na Pisídia. No sábado foram à sinagoga e depois da leitura das Escrituras, a lei de Deus e os profetas, líderes da reunião, lhe perguntaram: amigo, vocês têm algo a dizer, uma palavra de encorajamento? Talvez. Paulo se pôs de pé e fez uma pausa. Respirou profundo e disse: meus patrícios e amigos de Deus, ouça, Deus teve interesse especial por nós. Antepassado, libertou nosso povo que vivia oprimido no Egito e os tirou de lá em grande estilo. Convidou eles durante cerca de 40 anos naquele deserto e depois tudo eliminado. 7 amigos que os enfrentaram deu a eles a terra de Canaã. Tudo isso aconteceu num período de cerca de 450 anos, até o tempo do profeta Samuel. Deus deu a eles juízes para liderá-los e então eles pediram um rei e Deus inclinou Saul da tribo de Benjamim. Depois Saul ter governado 40 anos, Deus lhe tirou o trono e entregou a Davi com esta declaração: escolhei a terra e encontrei Davi, filho de Jessé. O seu coração está em sintonia com o meu coração, e ele fará toda a minha vontade e dos meus descendentes de Davi. Deus fez surgir um Salvador para Israel. Jesus foi como prometeram, mas somente depois de João ter anunciado a radical de vida no final do seu ministério. João esclareceu: vocês pensam que sou Messias? Não sou Messias, mas aquele que vocês aguardam todos esses anos está para chegar e eu estou para sair de cena. Prezados irmãos e irmãs, filhos de Abraão e amigos de Deus, essa mensagem de salvação foi enviada exatamente a vocês, o povo e os líderes de Jerusalém. Não reconheço como Messias e concordaram. A morte, mesmo sem encontrar um bom motivo, exigiram que Pilatos executasse eles e fizeram apenas o que os profetas diziam que fariam, mas não tiveram ideia de que estava seguindo ao pé da letra o que os profetas haviam previsto em obra e escritas. Desse profeta fosse lido todos os sábados nas sinagogas que eles frequentavam. Depois de terem feito tudo que os profetas haviam previsto, eles tiraram da cruz e sepultaram.
Deus então o ressuscitou da morte. Não há dúvida, ele apareceu várias vezes em vários lugares ao que havia acompanhado, a dar testemunha de que ele estava vivo agora. Estamos longe aqui, trazendo uma boa notícia a vocês. A mensagem que Deus prometeu aos pais tornou-se real para o Filho, para nós. Ele ressuscitou Jesus exatamente como está escrito no Salmo 2: meu filho, meu próprio filho. Hoje eu celebro quando ele levanta dos mortos e fez isso de modo definitivo. Ele não vai voltar a morrer e se decompor, porque Isaías afirmou: vou dar a todos vocês as bênçãos prometidas a Davi. Essa é também a oração do salmista. Tu não vais deixar que teu santo se decomponha e pereça, aprodeça depois de cumprir a missão para a qual Deus designou. Davi morreu e está sepultado há muito tempo, e seu corpo se decompôs, mas aquele que Deus ressuscita não se decompõe. Quero que vocês saibam, meus prezados, que é por causa de Jesus ressuscitado que o perdão dos pecados pode ser prometidos a vocês. Ele realiza naqueles que crê todo o que a lei de Moisés nunca pôs de realizar, mas aquele que crê no Jesus ressuscitado é declarado bom, justo diante de Deus. Não faça um pouco caso do que estou dizendo. Nem queira que a palavra do profeta se aplique a vocês, cuidando cínicos. Olhe bem, observe o mundo de vocês que desprezam. Vou fazer algo bem diante dos seus olhos, em que vocês vão acreditar. Ainda que esteja vendo, quando a reunião acabar, Paulo e Barnabé foram convidados a pregar no sábado seguinte. Depois que a maioria do povo se dispensou, alguns judeus converteu-se ao judaísmo. Vieram reunir-se com Paulo e Barnabé, que os exaltaram numa longa conversa a ficar firmes na nova vida que estavam começando a viver na graça de Deus. No sábado seguinte, praticamente a cidade inteira foi ouvir a palavra de Deus. Vendo a multidão, alguns judeus ficaram com inveja e começaram a fazer oposição a Paulo, e contradizendo tudo que ele dizia. E Paulo e Barnabé ficaram firmes, declararam que era necessário que a palavra de Deus fosse pregada primeiro a vocês, judeus. Mas como vocês não geram nada com ele, deixando claro que não abre o coração
a vida eterna, a porta está aberta de fora. Vamos prosseguir neste caminho, obedecendo às ordens de Deus que disse que eu estabeleci como luz às nações. Vocês proclamaram a salvação aos 4 ventos, pelas 7 mares. Quando os de fora, isto é o que não são judeus, ouviram isto, mal se segurava de tanta alegria, e todos os que estavam destinados à vida plena depositaram a confiança em Deus. Eles honraram a palavra de Deus, recebendo essa vida, e a mensagem se espalhou como fogo, incontrolável por todos região. Alguns judeus convém que eram as mulheres mais respeitadas e os homens de alta posição da cidade, de que agradava estilo de vida deles, estavam ameaçados, alarmados, forçaram Paulo e Bernabé a sair da cidade. Os 2 discípulos deram de ombros e foram transbordantes de alegria e do Espírito Santo. Quando chegaram a Icônio, procuraram a sinagoga como sempre faziam e pregavam ao povo a mensagem. Convenceu os judeus e não foi pouca gente, mas os judeus descrentes começaram a defamar Paulo e Bernabé. Somente desconfiança e suspeita na mente do povo. Os 2 apóstolos ficaram ali um bom tempo, falando abertamente e confiante, manifestando o dom de Deus, que confiava a obra deles, com milagres e maravilhas. No entanto, a oposição pública se dividia em alguns ficaram do lado dos judeus e outros defendiam os apóstolos. Um dia depois de saber que um grupo formado por judeus havia sido organizado para xingá-lo, Paulo e Bernabé fugiram para as cidades próximas, Listra, Derbe e a região ali, e prosseguiram anunciando a mensagem em Listra. Em Listra havia um homem que não podia andar, vivia sentado, pois era aleijado desde quando nasceu. O aleijado estava entre os que ouvia Paulo falar e olhava nos olhos, e os apóstolos viram que ele estava pronto para a obra de Deus. Portanto, para crer, então disse bem alto, para que todos ouvissem: ponha-se de pé. E o homem levantou-se e começou a pular e andar como se tivesse feito isso a vida toda. Quando viu o milagre, a multidão gritou entusiasmada: os deuses desceram a nós. Estes homens são Deus para eles. Bernabé, Zeus, e Paulo, Hermes, o mensageiro dos deuses, pois era Paulo que falava o sacerdote.
no santuário de Zeus. Organizou uma procissão com bois enfeitados e o povo na fila caminhando para os portões, prontos para o ritual de sacrifício. Quando Barnabé e Paulo perceberam o que estava acontecendo, trataram logo de impedir. Sacudiram os braços, interromperam a procissão, dizendo: "O que é isso? Que pensam que estão fazendo? Não somos Deus, somos homens como vocês, e estamos aqui para trazer a mensagem, para convencê-lo a abandonar essas superstições e abraçar o Deus vivo, o Deus que nos fez tudo, mais o céu, a terra, o mar e tudo que há nele, nas gestões antes de nós. Deus permitiu que cada povo seguisse seu caminho, mesmo assim não deixou sem pista de sua existência, pois é o autor da bela criação humana. Chuva e concede grandes colheitas. Se vocês estão alimentados, de coração alegres, isso é evidência de uma bondade que não merecemos. Como total, portanto, com dificuldade, os dois conseguiram impedir sacrifício que teria honrado como deuses. Logo depois, alguns judeus de Antioquia e Icônio apareceram na cidade e induziram a multidão a se revoltar contra eles. Surraram Paulo até deixar inconsciente, arrastaram para fora da cidade e pensando que estivesse morto, e deixaram ali. Quando os discípulos chegaram ao local em que o apóstolo estava, ele voltou em si e se levantou, retornou à cidade, mas no dia seguinte partiram para Derbe com Barnabé. Depois de proclamar a mensagem de Derbe, estabeleceu um bom grupo de discípulos e eles refizeram o caminho até a Listra, depois até Icônio em seguida Antioquia, encorajando os discípulos e exaltando os prosseguir na fé e não desistir também, deixando claro para todos que não seria fácil. Tudo que está a caminho do reino de Deus enfrentará tempos difíceis. Paulo e Barnabé escolherão líderes em cada igreja e depois de orar e jejuar, consagraram os novos líderes ao Senhor, a quem havia confiado a própria vida. Fizeram um caminho de volta, sempre trabalhando, e através do trabalho chegaram a Panfilha e pregaram em Perge. O fim chegou e embarcaram no navio de volta para Antioquia, onde tudo havia começado. Tinha enviado pela graça de Deus, agora estava salvo em casa pela graça de Deus. Depois de fazer um excelente trabalho na chegada, reuniram igrejas e apresentaram o relatório da viagem, contando os detalhes
como Deus tinha usado para encarar a porta da fé para que a gente de todas as nações pudesse entrar. Ficaram ali algum tempo, descansando com os discípulos. Pouco depois, alguns judeus chegaram da Judéia, insistindo que todos deveriam ser circuncidados. Dizia aos não-judeus: se vocês não se considerarem conforme a lei, não poderia ser salvos. Paulo e Barnabé protestaram a igreja e decidiram resolver a questão enviando Paulo e Barnabé a outros discípulos para apresentar o problema aos apóstolos, líderes em Jerusalém. No caminho, enquanto viajavam pela Samaria, eles anunciavam a todos como uma mensagem: se abrir, todos os povos que ouviram a novidades, alegraram a notícia maravilhosa. Chegando em Jerusalém, Paulo e Barnabé foram muito bem recebidos pela igreja e pelos apóstolos e líderes. E eles apresentaram um relatório da viagem e de como Deus usou para abrir as portas aos demais povos. Mas alguns fariseus puseram de pé para falar. Eles tinham se convertidos, mas ainda mantinha a linha dura dos fariseus. Disseram: vocês têm que ser considerados pagãos convertidos. É preciso fazê-lo guardar a lei de Moisés. Os apóstolos e líderes convocaram uma reunião especial para estudar o assunto. Enquanto os argumentos eram tocados, os ânimos esquentavam e Pedro tomou a palavra. Amigos, vocês bem sabem que há muito tempo Deus deixou claro que era sua vontade que os pagãos ouvissem as mensagens de boas novas. A casa animada de Davi: vou refazer tudo. Eu farei como nova outra vez. Então os outros povos que procurava vão encontrar ele e terão um lugar para ir. Todos os povos pagãos estão incluídos na obra que farei. Deus prometeu isso e agora está fazendo. Não é pensamento novo. Ele sempre quis que fosse assim. Por isso, esta é a minha decisão. Não vamos impor um peso desnecessário sobre os judeus que se convertem ao Senhor. Vamos escrever uma carta com estes dizeres: não se envolva em nenhum tipo de idolatria. Guarde a pureza moral do sexo no casamento. Não sirva comida ofensiva aos judeus cristãos, como é o caso do sangue da carne ritualmente impuro. Essa é a essência da lei de Moisés, pregada com honra no século de todos os sábados, em todas as cidades que habitar, todas concordaram. Apóstolos, líderes, todos os
presentes. Eles esconderam Judas, também chamando Silas, ambos muito respeitados na igreja, e os enviado na companhia de Paulo e Barnabé. Com estas cartas dos apóstolos e líderes e amigos de vocês, os nossos amigos em Antioquia, Síria e Sicília, saudações. Ouvimos falar que alguns homens de nossas igrejas procuram vocês com ideias que os confundiram e entristeceram. Esclarecemos que eles não foram autorizados por nós. Nós não os enviamos, concordamos agora unicamente em escolher representante e enviá-los a vocês. Com nossos bons amigos Barnabé e Paulo, escolheram homens confiáveis como judeus, e Silas como Judas. Eles enfrentaram a morte várias vezes por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós os enviamos para confirmar um encontro face com vocês, que registramos por escrito, parece bem ao Espírito Santo, e nos que vocês não fossem entristecidos por nenhum peso. Acate apenas estas exigências básicas. Não se envolva com nenhum tipo de idolatria. Não sirvam comidas ofensivas aos judeus cristãos, como é o caso do sangue da carne, o ritualmente impuro, e guardem a pureza moral do sexo no casamento. Essas orientações são suficientes para que seja mantidos relações agradáveis entre nós. Deus seja como vocês. Assim eles foram para Antioquia. Na chegada, reuniram a igreja. Satisfeitos, Judas, Silas, bons pregadores, fortaleceram os novos irmãos com palavras de encorajamento e esperança. Na hora de ir para casa, os novos amigos se despediram deles com alegria e muitos abraços. Dessa maneira, voltaram para informar o resultado da missão que tinha enviado Paulo e Barnabé. Permaneceram em Antioquia e pregando a palavra de Deus, mas não estava sozinho, já que havia muitos mestres pregadores na época em Antioquia. Depois de uns dias, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar todos os nossos amigos, cada um das cidades que pregamos a palavra de Deus. Vamos ver como eles estão. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não concordou. Não queria levar alguém que desistisse com facilidade, que na primeira dificuldade abandonasse. Os ânimos se exaltaram e, por fim, eles seguiram caminhos separados. Barnabé negou
com Marcos. Barnabé navegou com Marcos para Chifres. Paulo escolheu Silas e, recomendados pelos amigos, a graça do Senhor rumou para a Síria e Cecília, a fim de levar a palavra de ânimo àqueles que aquela comunidade. Paulo foi primeiro a Derbe, depois a Listre. Ali encontrou um discípulo chamado Timóteo, filho de uma mãe judia, muito consagrado e de pai grego. Todos os amigos em Listre e Icônio garantiam que ele era um rapaz excelente. Paulo quis levá-lo para a admissão, mas primeiro a circuncidou, para não ofender os judeus que viviam naquela região. Todos sabiam que o pai dele era grego. Enquanto viajava de cidade em cidade, apresentava as orientações que os apóstolos e líderes em Jerusalém haviam decidido. Essa medida se revelou bastante útil dia após dia. As igrejas se fortaleceram na fé e cresceram em números. Eles foram para Frígia e atravessaram a região da Galáxia. O plano era seguir na direção oeste para a província da Ásia, mas o Espírito Santo impediu que prosseguisse. Eles foram para a Mísia e tentaram seguir para norte até Berlim. Mas o Espírito Santo de Jesus também não deixou ir para lá. Depois de passar pela Mísia, desceram até o porto marítimo de Trote. Naquela noite, Paulo teve um sonho. Em Macedônia, estava de pé na praia e chamava do outro lado do mar: venha, Macedônia, e ajude-nos. O sonho foi revelado. Paulo, imediatamente, ele começou a fazer os preparativos para a viagem de Macedônia. Tudo estava acertado. Agora sabemos com certeza que Deus nos havia chamado para pregar aos europeus. Embarcando em Troade, no dia seguinte chegamos a Neápolis e fomos de lá até Filipos, a cidade principal daquela parte da Macedônia, e muito importante. Uma colônia romana ficava ali vários dias. No sábado, deixamos a cidade e fomos ao rio, informado que havia uma reunião de oração nesse local. Conversamos com as mulheres que reunia ali. Uma delas chamava Lídia, de negociante de tecido, caros e conhecido por ser mulher consagrada a Deus. Enquanto ouvia com atenção o que era dito,
o Senhor lhe abriu o coração e ela creu depois que foi batizada com todos os seus de sua casa. E ela, num gesto de hospitalidade, os convidou: se vocês confiarem que sou um de vocês que crê no Senhor, venha para a minha casa e seja meus hóspedes. Nós damos, mas ela não acreditaria não como resposta. Depois disso, num outro dia, a caminho de um lugar de oração, uma escrava ficou andando atrás de nós. Ela tinha um espírito de adivinhação e havia ganhado muito dinheiro para seus donos. Ela começou a seguir Paulo por toda parte, chamando a atenção de todos. Para nós, esses homens servem o Deus Altíssimo. Eles então abriram o caminho da salvação para vocês. Ela fez a mesma coisa durante vários dias, até não suportar mais. Paulo voltou-se, ordenou ao Espírito: saia em nome de Jesus, e saia dela. E na mesma hora o espírito saiu. Quando os donos dela perceberam que o negócio era lucrativo, tinha ido de água abaixo, foram atrás de Paulo e Silas, que levaram à praça do mercado, os dois presos e levados ao tribunal. Estes homens estão perturbando a paz, são perigosos e agitadores, que subverte a ordem e a lei de Roma. E a multidão, na mesma hora, começou a pedir sangue. E os judeus atenderam ao pedido da multidão. Montaram, rasgaram as roupas de Paulo e Silas e ordenou que fossem açoitados. Depois de baterem neles até cansar, mandaram para a cadeia e recomendaram o guarda que não deixasse eles saírem e vigiar para que ele não escapasse. Por volta da meia-noite, o Espírito Santo ajudou eles. Deus teve misericórdia de Paulo e Silas. Deus fez um terremoto que todas as portas do presídio se abriram e eles foram libertados, em nome de Jesus. E essa foi a história de Paulo, né? A conversão de Paulo. Paulo sofreu muito, né? Ele adoeceu, ele apanhou, ele foi massacrado. Mas Jesus tinha avisado que ele ia passar por vários processos. E nós precisamos também, pessoal, aprender com Paulo,
Paulo foi um dos que mais sofreu, que mais andou, que mais pregou a palavra. Ele não teve medo. Ele caía aqui e levantava ali. Ele foi muito corajoso. Ele agradou o coração de Deus. Paulo foi um herói, né? Podemos considerar que Paulo foi um herói. Paulo, ele se deu de tudo, né? Deu a vida dele, né? Ele estava ali pronto para qualquer coisa que quisesse fazer com ele, como deram nele que ele ficou inconsciente, levaram ele e jogaram lá como se ele tivesse morto. Mas o Espírito Santo estava com Paulo. Para onde ele queria, aonde quer que ele fosse, o Espírito Santo estava com ele. Jamais Deus ia desprezar Paulo, porque ele se tornou um grande apóstolo. Paulo deu a vida dele. Cada cidade que ele ia, ele pregava, ele não tinha medo, era corajoso. Ele não queria nem que João fosse com eles, porque qualquer dificuldade que tivesse, João ia desistir. E não era isso que Paulo queria. Jamais ele queria desistir da mensagem que ele queria passar de Deus. Ele foi um profeta fiel. Ele aprendeu a lição de Deus. Ele aprendeu a lição de Jesus. Ele amou tanto Jesus que ele deu a própria vida dele. Ele não tinha medo de morrer. Foi várias vezes os amigos escondiam ele, passavam por cima de muro, né? Enrolado, porque estava tudo nos portões esperando Paulo para matar. Mas os amigos ajudavam, jogavam ele por cima do muro, derribavam ele aqui, ele estava lá na frente, ele estava em pé. Por quê? Porque o Espírito Santo estava com Paulo. O Espírito Santo não deixou Paulo cair. O Espírito Santo acreditou no coração de Paulo, porque ele foi verdadeiro. Depois que ele começou a pregar, depois que ele começou o ministério dele, ele não parou mais. Ele não parou mais. Foi em frente, corajoso. E ele fez milagres, né? Com Barnabé, seu companheiro. Eles dois foram muito guerreiros. Aonde um estava, o outro estava ali também, para pregar a palavra do Senhor, para gritar para o mundo todo que Deus, Ele faz, que Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus, se Ele fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele é Deus. E Deus vê a nossa dificuldade, Deus, Ele vê o nosso coração. Ele não deixa seu filho desamparado. Tão tal que bateram no Paulo, que ele desmaiou, ficou inconsciente. Mas eles pensavam que Paulo tinha morrido. E Paulo não morreu. E esse foi o vídeo de hoje. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Vai lá no meu canal, me ajuda, me dá um like. Se inscreve no meu canal. Porque eu te digo hoje, eu não vou ter medo de falar da palavra de Deus. Eu vou ter coragem igual Paulo. Verdade. Não vou afastar para trás. Todo dia eu vou fazer um vídeo da palavra para o Senhor, do Senhor, do Deus que eu sirvo, do Deus que me sustenta, do Deus que eu adoro.
E quero agradecer a cada um de vocês por ter paciência para assistir esse vídeo. E que Deus esteja sempre com vocês. Não fique triste, porque a cada amanhecer pode ter certeza que Ele renova suas forças. E o milagre da vida acontece. É no amanhecer. E no anoitecer são as vitórias. As vitórias do dia escaldante, quente, cheio de problemas. E à noite ele refresca a nossa mente. E eu quero deixar aqui para vocês que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus abençoe os lares de vocês. E tenha Deus como seu Salvador. E que Deus abençoe a cada um. Amém?